Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais este dia que estamos aqui firmes no nosso propósito, que é lermos a palavra de Deus neste ano de 2025, toda ela de Gênesis a Apocalipse. Nós começamos lá em Mateus, no Novo Testamento, nós estamos aqui já no Velho Testamento, no Pentateuco, um dos livros do Pentateuco, que é Levítico, capítulo 15, hoje 16 e 17, a qual nós vamos fazer a leitura. Amém? Capítulo 15 diz: imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imunda até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem um fluxo, lavará suas vestes até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem um fluxo, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem um fluxo será imunda. Qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a lavará suas vestes, banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem um fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes e banhará sua carne em águas vivas e será limpo. E o dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará suas vestes
e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Capítulo 16. Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terás ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com cinto de linho, se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente perante o propiciatório, espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo, o sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará.
Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar, lavará suas vestes, banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação, e o altar, semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 17. O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. A proibição de comer sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal, de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado, e toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Glória a Deus, finalizamos aqui a leitura de hoje, de 3 capítulos, 15, 16, 17, sobre as ordenanças do Senhor com relação àquilo que deveria ser feito, com relação à festa das expiações, ao sangue dos animais, como deveriam se purificar. E nós vamos encerrar aqui com uma oração ao Senhor, amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, graças te damos mais uma vez deste dia, meu Pai, a qual nós estamos aqui com vida, com saúde, e nós te agradecemos, meu Deus, porque nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, meu Pai. Continua no controle, continua, Deus de Israel, no controle da nossa vida, de tudo que havemos de fazer, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor continue reinando sobre nosso lar, nossa casa, sobre tudo aquilo que temos. Haja a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e te damos graças por tudo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.